Olá a todos. Esse é um trabalho realizado por Marcelo Quezada Mergulhão, Micaele de Souza Mâncio, Pedro Peroni Gutierrez Gonzalez, Rebeca Brigato Delgado, Tiago Calil Vilela, da matéria referente à evolução e diversificação da vida na Terra, com o tema abordado Darwinismo Social, Eugenia e Racismo Científico, sua repercussão na sociedade e na educação brasileira. Para entendermos melhor sobre o que o tema se refere, vamos começar falando sobre a definição de darwinismo social. Darwinismo social é um nome moderno dado a várias teorias da sociedade, que surgiram no Reino Unido, América do Norte, Europa Ocidental e na década de 1870. Ela se trata de uma tentativa de se aplicar o darwinismo nas sociedades humanas. Basicamente, o darwinismo social considera que os seres humanos são desiguais desde sua essência, com aptidões superiores ou inferiores. A genética é um dos principais fatores que acabou hierarquizando as raças através de suas características aparentes. Os estudos psicológicos e neurológicos tentavam comparar a eficiência intelectual entre as raças. Os estudos sociológicos difundiram o conceito de limiar de tolerância, que significa o quanto uma pessoa consegue tolerar a dor. E os estudos antropológicos e etnológicos resumiram a definição de raças como resultado de uma divisão em que a humanidade está em função de características físicas que acabam sendo transmitidas de geração para geração. Partindo agora para o conceito de eugenia, a eugenia foi fundada em meados do século XIX, mais precisamente no ano de 1883, por Francis Galton, um primo de Charles Darwin. Consistia no favorecimento da formação de uma elite genética, por meio da reprodução humana, para a sobreposição e aperfeiçoamento da raça. Em nome da eugenia, foram esterilizados aproximadamente 36 mil indivíduos nos Estados Unidos, entre o ano de 1900 e 1940. Dentre eles estavam doentes mentais, marginais e vadios. Além disso, muitos outros estudiosos acabaram se associando a ligas de eugenia, fazendo com que muitos outros países fizessem a mesma coisa. Agora que já sabemos o conceito de eugenia e de darwinismo social, vamos agora para o racismo científico. Georges Vacher de Lapouche, criador da antropossociologia, foi responsável por ligar as ideias de darwinismo social com o racismo científico, em que dividia as raças em duas, inferiores e superiores. O status social dos indivíduos da sociedade andavam juntamente de sua identidade racial. Logo, se a sua identidade racial fosse considerada inferior, seu status social também seria. Por exemplo, Conde Joseph Arthur Gobineau, o primeiro grande teórico do racismo, defendia a superioridade da raça ariana. Muitos fatores ocorrendo no Brasil, naquela época, acabaram influenciando o darwinismo social, a eugenia e o racismo científico. Dentre eles estão a situação econômica e social do Brasil no século XIX e no século XX, visto que, a partir do século XIX, mais precisamente entre os anos de 1888 e 1889, foi abolida a escravatura e iniciada uma república. Logo, a economia do país estava desequilibrada. O fim da escravidão negou aos negros o direito à integração nas sociedades, pois apesar de terem abolido a escravidão, não ofereceram nenhuma indenização aos negros e nem garantiu direito a eles. Logo, mesmo com a escravatura abolida, muitos negros não conseguiam arranjar empregos ou então não eram nem assalariados, pelo fato de uma vez já terem sido escravos. Juntamente de todos os fatores que acabaram influenciando o darwinismo social, a eugenia e o racismo científico no Brasil, as ideias preconceituosas das pessoas de fora em relação ao Brasil também não ajudavam muito. Visto que um embaixador da França, conhecido como Conde Gobineau, se referia ao Brasil como um deserto povoado de malandros, uma multidão de macacos e um mundo estagnado na própria imbecilidade. Visto também que os estrangeiros consideravam o casamento interracial uma degenerescência do mais triste aspecto. Assim como existiam ideias preconceituosas de países estrangeiros em relação ao povo brasileiro, não seria diferente dos intelectuais dentro do nosso próprio território. Visto que alguns deles afirmavam que as crises sociais e econômicas em que o país estava sofrendo naquela época estavam diretamente relacionadas ao clima tropical e à constituição racial do povo. Visto que muitos deles também comparavam a miscigenação do povo brasileiro com a arianização. A mesma visão desses intelectuais foi observada pelo próprio governo, cercado por esse contexto de eugenia, racismo científico e darwinismo social, quis que o mundo visse o Brasil de uma maneira diferente, de uma maneira parecida com a dos europeus, e bolou
uma estratégia de embranquecimento da pele, em que consistia em trazer mais imigrantes europeus para o nosso território, tirando portugueses. E isso iria favorecer o embranquecimento da pele, visto que o branco era considerado superior ao mestiço e o mestiço era considerado superior ao indígena e ao negro. O governo brasileiro preferiu tomar essas ações e incentivar a imigração para o Brasil, ao invés de acusar simplesmente a industrialização feita às pressas. Agora, vamos ver alguns desses intelectuais. Silvio Romero. Ele acreditava que o branqueamento gradual do povo seria a saída para o progresso do país. Em paralelo, Raimundo Lima Rodrigues também dizia que as raças inferiores não poderiam ter os mesmos tratamentos em relação às penalidades que as raças superiores. Logo, as penalidades para pessoas negras, indígenas, mestiças deveriam ser mais rigorosas do que as penalidades para pessoas brancas. Acreditava também que a solução para as diversas raças mestiças seria uma imigração em massa. Logo, podemos ver que esses dois concordavam com as medidas tomadas pelo governo naquela época, que favoreciam o embranquecimento da pele, trazendo imigrantes europeus para o nosso território. Francisco José de Oliveira Viana dizia que os mestiços eram desequilibrados e não possuíam a mínima vontade de ascender, e que consertavam qualidades da raça inferior. Logo, podemos ver que ele acreditava que essas características consertadas da raça inferior só vinham por parte da descendência da raça superior. Monteiro Lobato era um escritor conhecido pela obra Sítio do Pica-Pau Amarelo. Possuía um personagem chamado Jeca Tatu, um caboclo que era retratado muitas vezes como um parasita, um piolho, e que era incapaz de se tornar parte da sociedade. Foi retratada também a sua única salvação, que seria ficar rico, algo que ele alcançou, porém só foi possível através de diversos medicamentos feitos em laboratórios. Monteiro Lobato também possui um livro chamado Presidente Negro, em que aborda aspectos raciais entre os negros e brancos na América. Afonso Arinos de Melo Franco dizia que a presença dos índios e negros em nossa sociedade impossibilitava a civilização do povo, e que todos esses que se enquadravam nesses quesitos deveriam ser contidos pela camada branca da sociedade à força. Neste período, também surgiu a LBHM, Liga Brasileira de Higiene Mental. Ela começou em 1923, em que o seu principal objetivo inicial era melhorar a assistência psiquiátrica, quadros profissionais e os estabelecimentos para doentes mentais. Porém, a partir de 1926, suas ideias foram voltadas para um lado contrário, o lado da prevenção eugênica. Foram solicitadas medidas de esterilização de indivíduos doentes com o intuito de favorecer o desaparecimento da miscigenação étnica. Além disso, foram tomadas medidas de proibição de imigração, em que nela estava contida a xenofobia, como outro pilar fundamental, pois a LBHM queria formar um órgão regulador da imigração para defender a eugenia brasileira, visto que eles pregavam o desaparecimento da miscigenação racial e exigiam a proibição da imigração de indivíduos não brancos. Os não brancos eram considerados pessoas doentes e os brancos deveriam ser europeus menos portugueses. Um adendo para esse fato de serem, exceto os portugueses, pois os portugueses tinham muito contato com os povos árabes. Logo, havia uma miscigenação entre esse povo, algo que a LBHM pregava o desaparecimento. Logo, eles não queriam a imigração de portugueses em nosso território. A Liga Brasileira de Higiene Mental acreditava que o racismo eugênico se evidencia na difusão de que o alcoolismo era uma tendência hereditária em negros e que a sífilis vinha de uma predisposição genética dos mesmos. A LBHM fazia uma clara distinção entre o alcoolismo de pessoas respeitáveis e o alcoolismo dos outros. No caso, as pessoas respeitáveis seriam as pessoas brancas. E que eles defendiam ardidamente o controle da imigração, como dito anteriormente, visto que eles diziam que isso era em nome da preservação eugênica dos brasileiros. Concluímos com tudo o que foi visto até agora, que analisando o panorama social e econômico que o Brasil passava naquela época, podemos afirmar que os ideais de eugenia eram aceitos pela elite e os intelectuais brasileiros, pela comodidade de aceitarem ideais para mascarar os problemas sociais do país. Por mais que o Brasil afirme obter uma democracia racial, os negros e mestiços ainda são vítimas de discriminação,
ainda sendo o povo mais concentrado nos índices de pobreza, analfabetismo e desemprego.